Hoje em dia é comum você ouvir falar de live actions, filmes vida real de animações ou desenhos do passado. Só que essa parada não é de hoje. Em 2009, por exemplo, a gente teve o live action de Speed Racer que foi incrível, cara. Uma verdadeira obra-prima. Só que infelizmente nem toda a galera entendeu assim. O problema é que a crítica da época acabou não gostando nem um pouco do filme e isso deu um prejuízo muito grande para as produtoras. Na verdade, bem alto se for parar para calcular. Mas será que esse filme é tão ruim? Te digo que não, e que na verdade ele é muito mais fiel ao desenho do que muito live action por aí hoje em dia. Deixa o like aí embaixo e bora pro vídeo. Let's go! Speed Racer, como alguns sabem, conta uma história do Speed que sai por aí correndo e correndo de uma forma bem maluca mesmo. Do tipo, carros voando, fazendo curvas impossíveis, passando pela parede se bobear, é absurdo. Isso aí tá parecendo Velozes e Furiosos 10, mas ok. Porém, o que tornava tudo isso permissível é que Speed Racer era um desenho, então tava valendo tudo, podia acontecer o que fosse. E quanto mais viajado fosse, mais legal era. Aliás, os desenhos que fazem sucesso hoje em dia são todos assim, e eles fazem sucesso justamente por isso, por serem muito viajados. Quem é que tem um macaco como um membro da família? Um macaco, cara! Mas esse era um dos detalhes que deixava o desenho mais engraçado, e foi justamente isso que eles fizeram no live action. Cara, o live action foi perfeito em cada detalhe. Nas corridas, por exemplo, nós temos essa maluquice, a gente vê carro voando, carro dando piruleta, carro explodindo, carro pulando e todo tipo de coisa que você consegue imaginar que é o que exatamente acontecia no desenho. A explosão de cores, o ritmo frenético do filme, os efeitos especiais, a forma com que os personagens se comportam e aparecem, até mesmo o mistério que conseguiram fazer com o Corredor X, que depois a gente descobre que era o irmão do Speed Racer, que forjou a sua morte durante a corrida mais importante da história do live action. Conseguiram criar uma história no meio de tudo isso. Tudo bem que é algo simples se a gente comparar com outros live actions grandes hoje, mas cara, o fato deles terem conseguido criar uma história em cima de um desenho que muitas coisas não faziam sentido foi talvez a melhor coisa que esse live action já teve. E eu acredito que um dos grandes motivos pelo qual a crítica não aceitou esse filme de uma forma mais pacífica foi que justamente as corridas eram extremamente malucas, realmente. Quem parar pra ver o filme vai ver que é altamente frenético. O filme não para do começo ao fim. Só que essa é a graça dos desenhos do Speed Racer, porque se você parar pra assistir, você vai ver exatamente isso. O desenho é frenético do começo ao fim. Eu não sei se o que a crítica esperava na época era um filme mais normal, mas se fosse um filme mais normal seria como Dragon Ball Revolution, por exemplo, o que não tem graça nenhuma praticamente. Mas Speed Racer é diferente, Speed Racer tem características próprias e Speed Racer é exatamente o que foi mostrado no live action. Speed Racer é um excelente live action e por isso você tem que deixar o like aqui, se inscrever no canal e comentar aí embaixo se realmente você achou que esse live action foi ruim ou se você achou que, como eu, a crítica da época errou muito em achar que Speed Racer tinha que ser um live action normal. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!